Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso Deus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Saldo meus irmãos aqui do YouTube com a paz do Senhor Jesus, os meus irmãos do Facebook, saldo com a paz do Senhor Jesus, e que Deus venha abençoar a todos. Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro do ano de 2023, são exatamente 2 horas com mais 16 minutos. Eu venho trazer uma palavra para a nossa meditação. Uma palavra muito conhecida, aleluia, qual o Espírito Santo, ele colocou no meu coração. E antes de eu trazer a palavra, eu queria falar algo. Lá no Facebook, eu tenho muitos amigos do Facebook que eu conheço pessoalmente, que mora aqui na minha cidade, e no fundo eu fiquei feliz. São amigos, são irmãos de outras denominações, que eu não vou falar qual denominação, qual igreja que é. E foi no final dessa semana eu fiquei sabendo, conversando com o irmão, e eu fiquei sabendo que alguns irmãos abençoados, eles não, como é que se diz? Eles criticam-me de eu pregar a palavra de Deus aqui pelo computador. Eles criticam, né? Mas no fundo eu fiquei feliz que, apesar deles, dos irmãos, dos amigos que eu não conheço, eles me criticaram, eu fiquei feliz, porque eu estou falando meus irmãos do Facebook. Estou falando meus irmãos do Facebook, que eu conheço pessoalmente, que eu estou falando, irmãos que eu conheço pessoalmente. Ninguém curte, ninguém comenta, mas critica. Fiquei feliz que é porque está incomodando, né? Porque na igreja eu não estou aqui para, como é que se diz, eu não estou aqui para humilhar ninguém. É porque lá na igreja deles, lá eles não pregam a doutrina de Cristo, é tudo liberal, não vou falar qual igreja que é. Então eles criticam a gente que traz a verdadeira palavra de Deus, mas isso daí é bom. Isso daí faz parte. Então que Deus e Jesus e o Espírito Santo venha abençoar a todos. Aleluia, o evangelho não pode parar. O verdadeiro evangelho, ele nunca irá parar. Poderia dizer mais coisa, mas que Deus abençoe a todos. Não é portanto que, quando eu fiquei sabendo disso, o Espírito Santo, para a glória de Jesus, ele me deu uma palavra. E eu irei trazer esta palavra para a nossa meditação.
que está em 2 Timóteo. E eu volto a falar novamente, é claro que eu não irei de maneira nenhuma citar o nome de quem é, e muito menos a igreja, mas esses irmãos abençoados criticam as mensagens que eu trago. Eu repito já para entrar na palavra. Eles o criticam, mas também a igreja lá deles lá não tem doutrina, não prega a verdadeira palavra. E eu falo porque eu conheço pessoalmente. E é claro que isso tem que trazer um incômodo. Se não trazer um incômodo, algo está errado. Já para entrar na palavra de Deus, eles não ocultam, não comenta pelo Facebook, mas está de olho. Aleluia, mas isso daí é bom. Aleluias. Meus irmãos, para entrar aqui na palavra de Deus, isso que eu falei, amados irmãos do Facebook e do YouTube, pessoas da minha cidade, pessoas que eu conheço pessoalmente, são irmãos que já preguei na igreja deles, são irmãos que conheço pessoalmente. Não é os irmãos do Facebook, é claro que eu não conheço meus amigos do Facebook. Então vamos entrar aqui na palavra de Deus, segunda carta para Timóteo, segundo a Timóteo 4. Segundo Timóteo 4. O apóstolo Paulo, ele aqui no seu versículo 6, ele já sabia que a sua hora de finalizar a sua carreira já estava ao fim. E o apóstolo Paulo, ele deixa um grande alerta para o seu companheiro Timóteo. Ele deixa um grande alerta para o seu companheiro Timóteo. Aquilo que Timóteo aprendeu com Paulo, aprendeu com Jesus Cristo, o apóstolo Paulo deixa um alerta para Timóteo. Aqui no versículo 6, é uma palavra muito conhecida. No versículo 5, para entrar aqui no versículo 6, tem o termo seguinte: Paulo prever a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas
manda saudações finais. Mas antes daqui, do versículo 5, que tem este tema, a qual Paulo ele prevê a sua morte e pede para Timóteo ir ter com ele para escrever acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Isso aqui é uma outra mensagem que, se der tempo, eu trarei hoje, dou continuidade. Mas antes eu vou ler aqui no 4 até o 5. E repito, se der tempo, eu trago esta mensagem. Eu só li este tema, repito, eu só li este tema porque Paulo, ele prevê a sua morte. Ele sabia, já que já estava finalizando a sua missão aqui na terra, mas ele dá um alerta antes para o seu companheiro Timóteo, que está aqui no livro de 2 Timóteo 4. O apóstolo Paulo diz o seguinte, para Timóteo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. No versículo 2, que pregue a palavra intens a tempo e a fora de tempo, redargua, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. No versículo 3, Paulo continua a falar para Timóteo o seguinte: porque virá tempo que não sofrerão a santa doutrina. 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo que não sofrerão a santa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscência. No versículo 4, e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. No versículo 5, Paulo diz para Timóteo: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições e
fazem a obra do evangelista e cumpre com o teu ministério. Glória a Deus. O alerta que Paulo ele deu para o seu companheiro Timóteo, o alerta que Paulo ele deu para o seu companheiro Timóteo. Vou resumir aqui, serei bem breve. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que Ele há vindo de julgar vivo e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí no versículo 2, Paulo deixou, no 2 até o 5, Paulo deixou um grande alerta para Timóteo, e este alerta que Paulo ele deixou para Timóteo, quem está falando é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus não é para agradar nem a mim, nem a você. A palavra de Deus não é para agradar a nossa carne. A palavra de Deus não é para agradar este mundo pecaminoso. A palavra de Deus, ela não é para agradar o adúltero ou adúltera. A palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para com o homem. No Evangelho de João, Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Surianda, canta Súria, labarias teria becantas. No Evangelho de João, está escrito que Deus, Ele não derrama o seu Espírito por medida. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele fala as palavras de Deus. E Paulo, o alerta que ele deixou para Timóteo, é um tempo que nós estamos, sem dúvida, vivendo nos dias de hoje. Porque eu venho falar algo. Há 30, 40 anos atrás, as igrejas evangélicas eram muito pouquinho. Era muito poucos crentes. Mas eram verdadeiros.
crentes que zelavam da doutrina santa. Eram os crentes que pregavam contra o mundo. Eram os crentes que tinha o brilho do Espírito Santo. Cinderébias de cantas. Eram as irmãs que tinham o cabelo comprido e a saia comprida. Eram os irmãos que ainda não tinham as Bíblias grandona desse jeito aqui, mas eram as Bíblias pequenininhas que os irmãos colocavam embaixo do braço para ir cultuar a Deus. Era muito pouco as igrejas evangélicas, mas eram as igrejas que zelavam da verdadeira doutrina. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui para Timóteo o seguinte no 2: pregue a palavra intens a tempo e fora de tempo. O que é que significa intens na Bíblia? Paulo estava querendo falar para Timóteo: insista, persevera, não para nunca de pregar a verdadeira palavra de Deus. Aleluias! E apesar de nós estar vivendo não somente o que Paulo falou para Timóteo, mas também o que o próprio Jesus Cristo falou, mas também o que está escrito no livro de Malaquias, de tudo que tem visto o fim é temer a Deus, mas o que está escrito também no livro de Apocalipse, que estamos nós vivendo este tempo. E o que Paulo ele deixou para o seu companheiro Timóteo, até nos dias de hoje, são poucos, mas bem-aventurado aqueles que pregam a santa doutrina é do Senhor Jesus, igual estava falando. Já para resumir aqui, não somente o que Paulo falou para Timóteo aqui no 2, que pregue a palavra itens, insista, a tempo e a fora de tempo, retágua, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Já entro aqui, vou tirar apenas umas 3 referências. O nosso dever, para a glória de Deus, é anunciar a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Se muitos irão aceitar ou não aceitar, já não é mais conosco. Paulo deixou este forte alerta para o seu companheiro Timóteo: prega, insista,
Insista. Pregue a palavra itens a tempo e pregue a fora de tempo. Repito agora, se muitos estão aceitando ou não, este grande alerta que Paulo deixou para Timóteo, até nos dias de hoje, repito, é a minoria, mas muitos estão pregando a santa doutrina. Agora, se vai aceitar ou não, já não é mais conosco. Estão escandalizando a palavra de Deus. E eu volto a tirar as referências que eu falei agora há pouco. Não somente Paulo falou para Timóteo que no final dos tempos muitos não iam suportar ouvir a santa doutrina. Mas vou tirar aqui algumas referências novamente. No livro de Malaquias está escrito de tudo que vocês têm visto e ouvido. No fim, teme a Deus. Jesus, no livro de Mateus 24, Jesus deixou um forte alerta sobre os falsificadores da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, para cumprir o que Paulo falou para Timóteo, Jesus virá para fazer a sua justiça, julgar os vivos, julgar os mortos e julgar os demônios. A nossa obrigação para a glória de Deus, porque desde o momento que levantamos a nossa mão para aceitar a Cristo, desde o momento que batizamos, nós entramos numa relação para com Deus. Nós temos uma relação com o Espírito Santo. E é uma responsabilidade muito grande para o homem. Desde o momento que batizamos, aceitamos a Cristo Jesus, é necessário nós aceitar a transformação para a nossa vida. É necessário nós renunciar tudo por amor de Cristo, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Se estamos com a palavra de Deus na mão, somos testemunho de Cristo. E como iremos nós
ser testemunho de Cristo se não aceitamos para a nossa vida a transformação, se não aceitamos para a nossa vida a mortificação da carne? Como seremos testemunho de Cristo se ainda nosso coração está ligado com as coisas podre, nojenta, imunda e condenada deste mundo? És uma responsabilidade muito grande. Segundo Timóteo 4, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, Surianda labarias terianda decanta surianda labarias. Olha o forte alerta que Paulo deu a Timóteo. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que Ele vai vir julgar os vivos e os mortos na tua vinda. O Senhor voltará para julgar os vivos e para julgar aqueles que já morreram. Paulo dá este grande alerta para Timóteo. E ele fala para Timóteo: pregue a palavra itens. Insista, Timóteo. Insista. Não desista de pregar a verdadeira palavra de Deus, há tempo e há fora de tempo. Redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade de cantas, surianda e doutrina. Labarias terias de canta surianda. Eu venho falar algo para os meus irmãos aqui do YouTube e do Facebook. Vamos pedir a força para Jesus, para Deus e para o Espírito Santo, e para a derrota do diabo, do inferno de Satanás. Vamos pedir a força, vamos renunciar a cada dia mais e vamos insistir de pregar a verdadeira palavra de Deus, porque o Senhor virá para julgar vivo e morto. Ele virá julgar aquele que aceitou a sua verdadeira palavra. Ele virá julgar aquele que não aceitou a sua
Jesus, pregue e insista na verdadeira palavra, na verdadeira doutrina, porque o Senhor virá julgar. Ele virá julgar os vivos. E Ele virá julgar os mortos na tua vinda. Surianda decanta, surianda labarias térias. Meus amados irmãos, infelizmente, o diabo está cheio de adeptos aqui neste mundo. Que privilégio, que honra para Deus. Assim me expresso. Deus poder contar comigo e com você para pregar, para viver a verdadeira palavra dele. É uma honra muito grande para Deus. E é uma honra muito grande para nós. Estamos honrando a Deus. No versículo 3, Paulo fala para Timóteo: porque virá tempo que não sofrerão a santa doutrina, mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. No versículo 3 e 4, Paulo ele fala, continua falando para Timóteo. No versículo 1, 2, ele insistiu para Timóteo pregar a verdadeira palavra de Deus. Surianda decanta surialabárias. A palavra em 3, a tempo e a fora de tempo. E o diabo fica revoltado. O diabo fica desesperado. Mas está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. E Paulo, ele fala a Timóteo no versículo 3, virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas muitos temos comichões no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e muitos desviarão o ouvido da
estamos vivendo este tempo, onde podemos ver as igrejas, a grande maioria, não tem mais o prazer de pregar. Acabou o prazer. Aleluias. O Espírito Santo me fala agora ao meu coração. Suriaba canta labarias de campas que derébias. O Espírito Santo, ele fala agora ao meu coração. As igrejas que não têm mais o prazer na doutrina de Jesus Cristo é porque perderam. É porque perderam a relação com o Espírito Santo. É porque não é mais igreja noiva com as vestes brancas. É igrejas que perderam a relação, o compromisso de noiva com o noivo, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo canta Surya Lapariastérias, Orianda Labariastórias de Cantas. Ele falou agora ao meu coração, para a glória dele. Aqui dentro do versículo 3, é por isso que o diabo fica revoltado com as igrejas de doutrina, porque a função de Satanás, a vontade dele, é que o homem, é que todos viessem desvalorizar a verdadeira palavra de Deus, mas para a derrota do diabo, para a derrota do capeta do inferno, até a vinda de Cristo. Jesus, ele nunca vai ficar sem as suas fiéis testemunhas. Mas aqui no versículo 3 que eu li, o Espírito Santo, ele deu agora 3 minutos atrás uma revelação ao meu coração. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, muitos amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão o ouvido da verdade voltado às fábulas. Eu já venho traduzir aqui o 3 e o 4.
decanta quinderebia surianda labariastérias. Aleluias! Mas eu venho falar aqui novamente o que o Espírito Santo falou agora há pouco no meu coração. Igrejas, e qualquer um que não aceita a palavra, a doutrina, a transformação, que não aceita a mortificação da carne, que não aceita a verdadeira palavra de Deus. O Espírito Santo falou agora há pouco. Ele falou ao meu coração. São igrejas que não têm relacionamento com Ele. Igrejas que já perderam o relacionamento com Jesus Cristo e o traiu o Senhor com as coisas deste mundo. Por quê? A palavra vem nos afirmar no Evangelho de Mateus: 10 virgens prudentes, 5 tinham azeite, 5 não tinham azeite. E à meia-noite o noivo veio, e 5 que tinham o azeite foram ter com o esposo, que é Jesus, e as 5 loucas que não tinham o azeite não poderam estar com o esposo. Quando a palavra vem falar 10 virgens, não quer dizer 10 mulheres, não. É 10 virgens que significa mulher e homem. Igreja de Jesus. E no livro de Apocalipse, João teve a visão, aleluias, que a igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o noivo. No livro de Apocalipse também está o escrito: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que venha permanecer branca. Que significa a todo momento pedindo a purificação de canta surianda da vida espiritual. Eu saí aqui da mensagem Kinderebias labariastérias, é porque o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração esta revelação. Mas voltando aqui para 2 Timóteo 4:3, virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina. E esta palavra não está cumprindo. Muitos tendo comichão no ouvido, vai amontoar para si doutores, conforme as suas concupiscências. Desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. E porventura
As igrejas, eu venho falar o que está na Bíblia Sagrada. E porventura a maioria das igrejas de hoje, se vós não aceita esta mensagem, vós está contra a palavra que é a verdade. Estou lendo na palavra que é a verdade, tanto para corrigir a mim e para corrigir a vós. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência. O que significa isso? Por causa do maldito pecado que multiplicou sobre a terra, Paulo, com certeza absoluta, ele recebeu, é claro, a revelação do Espírito Santo. O que havia de acontecer nos tempos que nós estamos vivendo, por multiplicar o pecado, o homem prefere mais a carne, o desejo da carne, a prostituição, do que a verdadeira palavra de Deus. Mas a palavra ainda ela vem falar que muitos não iam suportar ouvir a santa doutrina de Deus. E muitos iam ter comichão. Por quê? Porque a doutrina, a verdadeira palavra de Deus, ela é contra aquele que aqui dentro da palavra que se dizem crentes, a verdadeira palavra que é contra o pecado. Se vamos pregar a verdadeira palavra para aqueles que não aceita a doutrina, eles têm comichão no ouvido, porque estão vivendo para os prazeres da carne, estão vivendo para os prazeres do mundo. E a palavra de Deus, ela está falando, mas muito tendo comichão no ouvido, muitos iam amontoar para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade. Voltando às fábulas, para resumir, bem resumidinho, o que está na palavra eu vou falar. O que tem de igrejas que eles seguem as próprias doutrinas da carne. O que tem a igreja que
segue as próprias doutrinas do homem. O que tem é de igreja que segue as doutrinas do diabo e não aceita a verdadeira doutrina de Deus para cumprir o que Paulo fala aqui para Timóteo. Muitos iam ter comichão no ouvido e amontoar para si doutores, para querer servir a Deus conforme as suas concupiscências, conforme as suas vontades carnais, mas não conforme a vontade de Deus. Eu venho falar algo que eu senti agora pelo Espírito Santo de Deus, Surianda, Labárias, Térias. Prestem atenção, o que o Espírito Santo falou agora em meu coração. A Bíblia Sagrada, muitos têm, o mundo inteiro, principalmente a nação brasileira, ela tem a oportunidade de ter, aleluia, a palavra de Deus nas tuas mãos, aleluias. Esta palavra aqui, para chegar na nossa mão, ela custou um preço muito caro, o preço de sangue. Surianda, Labárias, Térias, é um privilégio para nós ter a palavra em nossa mão. Qualquer um hoje, principalmente na nação aqui do Brasil, tem a palavra de Deus na mão. E o Espírito Santo, ele fala ao meu coração aqui agora. Apesar de vós ter a palavra de Deus em suas mãos, é um privilégio muito grande, mas também é um perigo para a sua própria condenação. Surianda, canta Surianda, Labárias. O Espírito Santo fala agora ao meu coração, falou agora, me deu esta revelação. É um privilégio para ter a palavra de Deus em tuas mãos, mas também é um perigo muito grande, porque vós não honra esta palavra, vós distorce esta palavra, muitos desmentem a verdade do santo profeta, muitos desmentem a palavra de Jesus, em questão de renúncia, em questão de doutrina. Muitos estão oferecendo o evangelho fácil, o evangelho liberal, o evangelho que tudo pode. O Espírito Santo falou agora no meu coração. Para esta palavra chegar em nossas mãos, custou o preço do sangue, Surianda. Decanta Súria Kinderebias, custou preço de sangue do Filho de Deus. Decantas, bem-aventurado aquele que aceita esta palavra, bem-aventurado aquele que renuncia ao mundo, mas maldito é aquele que distorce esta palavra.
Aleluias! O sacrifício que Jesus fez foi muito perfeito, Surianda, e de maneira nenhuma ele iria aceitar vós não viver a verdadeira palavra dele. Ele não poupou Israel, a nação eleita, os descendentes verdadeiros de Abraão, e vai poupar o nosso gentil, que estão pior, 1000 vezes pior do que Israel. Israel tem muito mais temor a Deus do que as igrejas mundanas e profanas nos dias de hoje. Mas Paulo, ele fala aqui para Timóteo, no 5, mas tu, se sóbrio, em tudo sofre. Ó, Paulo falando para Timóteo aqui no versículo 5, mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, que inderebe a surianda labárias térias, e cumpre com o seu ministério, Antes de Paulo partir, ele já estava vendo, estava previndo que iria morrer. Mas para o jovem Timóteo, ele deixa este alerta final. E graças ao Espírito Santo, o Surianda decantas labarias térias, graças ao Espírito Santo, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, este evangelho, ainda que seja pouco, está sendo pregado ainda nos dias de hoje. O evangelho da renúncia, o evangelho que é contra o mundo, o evangelho que não agrada o nosso ego, o evangelho que não agrada a nossa carne, está sendo transmitido, está sendo pregado, e até a vinda de Jesus, o capeta, o diabo, os demônios, ele pode usar os seus adeptos para querer escandalizar a palavra de Deus do jeito que quiser. Mas Jesus, ele nunca vai ficar sem os seus verdadeiros escolhidos até o dia da tua vinda, porque a palavra, ela vem nos afirmar que o Senhor virá arrebatar um povo zeloso, escolhido e de boas obras, muitos tendo comichão no ouvido, amontoaria para si doutores, conforme as suas concupiscências, muitos iam armar para si grupinho e pregar aquilo que agrada a carne, e depois curtir tudo que este
eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas em defesa da palavra de Deus, estão escandalizando a palavra de Jesus Cristo. E ai daquele que escandalizar a verdadeira palavra de Jesus, porque virá tempo que não sofrerão a santa doutrina. Que Deus abençoe. Amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook, na próxima oportunidade, aqui em livro de 2 Timóteo 6, até o 22, eu vou dar continuidade. Aleluias! Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração em 2 horários, com o pastor Davi Miranda. Deus nas causas impossíveis. A primeira concentração é das 9 até o meio-dia. Lembrando que a igreja continua aberta, se você quiser estar lá meio-dia e orar até as 2, até as 3 horas, está aberta. Até o pastor sumiu o santo altar. Se nesse intervalo, porventura você, meu amado irmão, está na sua hora de almoço, está com o seu dízimo, a sua oferta, entregue lá. Lá estão os pastores que receberão a sua oferta, o seu dízimo nesse intervalo, do meio-dia até as 14 horas que começou o culto. A segunda concentração o culto começa às 2 horas. O pastor assume o púlpito até às 15 horas e vai até às 17 horas. Depois que o pastor Davi, para quem acompanha pela internet, ele encerra para os ouvintes, mas depois ele chama as pessoas por dom de revelação. O Espírito Santo ainda opera milagres, muitos milagres nas concentrações. Alguma dúvida? Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, no seu celular, tablet, computador, e ouça o que Deus está operando nas campanhas da Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ouça. Dúvida? Vai lá e vê com teus próprios olhos, para a glória de Jesus Cristo. Então amanhã, 2 concentrações, às 9 ao meio-dia, das 14 às 16. Deus nas causas impossíveis. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, São Paulo. A poucos minutos do metrô Dom Pedro II, a 800 metros da Praça da Sé. Se vós descer na Praça da Sé, vocês vão embarcar na linha vermelha Corinthians Itaquera, na próxima estação Pedro II. Pedro II, você já vai sair de frente com a Avenida Rangel Pestana. Andando a 300 metros já está a Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amados irmãos, não perca amanhã. Deus nas causas impossíveis. Vós que está com câncer avançado, algum problema na justiça, o que é impossível para ti, abaixe o aplicativo e ouça Deus curando pessoas com câncer avançado. Não é uma, não é duas, não, é muitas. Jesus, ele não mudou. Quem mudou foi o homem.
Ele é o mesmo ontem, hoje, ele é eterno. Que Deus abençoe, amados irmãos aqui do YouTube e do Facebook. Medita nesta palavra, 2 Timóteo 4 até o seu versículo 5. Vamos insistir, pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Vamos pedir a força para o Espírito Santo vir nos fortalecer, vir nos purificar, vir nos limpar, nos dá autoridade para repreender o diabo, para repreender a macumba, o feitiço, para a glória de Deus. Amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.